Fala aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Vitor Martins, futuro policial, e eu quero trazer para vocês um tópico muito interessante que é sobre saiba como chutar e acertar as questões. Isso é uma coisa muito relevante, ainda mais agora que vai vir um monte de concurso aí e a gente precisa estar sempre preparado com as nossas armas na hora da prova. Então, vamos lá. Primeiramente que eu queria agradecer, muito obrigado, já somos 1.000 inscritos e eu estou muito feliz porque nós estamos se unindo cada vez mais, a gente está crescendo muito rápido, somos muitas pessoas unidas aí, juntas no único objetivo, que é ser aprovado no concurso público. Mas sem muita enrolação, vamos conversar. Pessoal, eu trouxe algumas coisas muito relevantes a gente, que é o seguinte. Para você saber chutar e acertar, não é um método divino, superior, que você vai chegar na hora da prova, não vai estar preparado, você não estudou nada, você vai chegar na hora da prova e vai acertar todas as questões com isso. Não, você pode ser uma pessoa muito sortuda, ganhar na loteria e isso pode acontecer com você. Porém, entretanto, todavia, eu quero dar esse assunto para pessoas que já estão preparadas, pessoas que estão se preparando, pessoas sérias, né? Porque eu acho que, assim, a gente vê muita coisa na internet dando método 100% aprovação, e isso, não, acho, na minha opinião, eu acho que não existe. Existe a pessoa que estudou, a pessoa que se preparou e quer ter, né, os bizus máximos, assim, para conseguir chegar na prova e acertar. Mas vamos lá. Como você vai conseguir acertar e chutar? A primeira coisa que você tem em mente é que você tem que ter uma base. Não adianta você não saber nada sobre o assunto, não adianta você não entender nada sobre o assunto e chegar na hora da prova e achar que você vai acertando, você vai ganhar, né? Você vai chutando, você vai acertar a questão. Não existe isso. Existe você diminuir a porcentagem de erro, né? Então, assim, numa determinada questão, você pode eliminar as alternativas absurdas. Isso é até clichê dizer, porque todos falam isso, mas isso na hora da prova dá um gás interessante. Você diminuindo de 4 alternativas, você tirando 2, você tem 50% de chance de acerto, né? Você tirando 3, tecnicamente você acertou a questão. Mas assim, é muito interessante você diminuir as chances de erro. E como a gente faz isso? Bom, eu trouxe algumas coisas que eu faço e eu quero passar para vocês, que é o seguinte. Pegue primeiro, entenda o perfil da sua banca. Hoje em dia eu estudo para a banca Selecom e é uma banca que tem assim uma redação de cada questão que é muito ruim. A redação da Selecom é horrível, mas as questões são bastante objetivas. Então muitas das vezes ela não vai cobrar nas alternativas, não vão ter alternativas grandes que nem a FGV, que tem alternativas enormes, que nem a CESP, que tem alternativas enormes, tem uma redação muito complexa para induzir o candidato ao erro. São concursos que muitas das vezes são níveis mais avançados, assim. Então a banca Selecom, ela é uma banca que tem uma redação mais brusca, né, e umas questões mais objetivas. Então, você tem que ter em mente o seguinte: entenda o que sua banca quer de você. O que sua banca se molde através da banca. Eu vejo muita gente, em inúmeros comentários de questões que eu vejo, um monte de candidato dizendo assim: ai, que banca horrível, cada vez eu me impressiono mais com essa banca. Gente, vamos ser sinceros, no dia da prova você não vai ter um comentário na hora da prova e vai te falar assim: comente aqui, dê o seu feedback sobre essa questão. Não vai ter. No dia da prova vai ser você e você ali. Então, assim, você precisa estar preparado com o que a banca está te dando. Se você sabe que a banca tá ruim, crie sua própria estratégia. Crie sua estratégia para conseguir acertar a banca. Use as suas armas, se molde através das questões. Tá entendendo? Então, assim, eu vou dar um exemplo clássico. Concussão. Concussão é você exigir tributo, né? Não, desculpa. Concussão é você exigir vantagem indevida. Estou olhando aqui no meu material aqui. Concussão é você exigir vantagem indevida, né? Então, assim, o funcionário público exige. Pegou o verbo? Então, na questão, a banca vai dar assim: o funcionário Peter Parker, tô jogando muito Homem-Aranha, o funcionário Peter Parker exigiu vantagem devida a Jailton, que estava tentando, sei lá, tá entendendo? Vai dar uma contextualizada e na hora a questão vai te pedir assim: que improbidade administrativa esse funcionário cometeu? Aí tem lá nas alternativas:
concussão, perculato, excesso de exação e corrupção passiva. Aí tu vai se pegar, tu vai ficar naquela, tu vai estar rendido na hora, porque tu não vai saber que alternativa você vai anotar. Então assim, nessa hora, se você tiver um embasamento, se você tiver uma base, você já sabe que não é corrupção passiva. Tô dando um exemplo aqui para vocês, como eu pensaria. Você tendo uma base do assunto, você pode se lembrar na hora que não é corrupção passiva. Você já eliminou uma, você só tem 3 alternativas. Pô, mas na hora veio uma força divina ali e me falou que não é excesso de exação. Tá entendendo? Então você já tem 2 alternativas. Aí, amigo, tu vai ter que fazer no 0 e 1. Eu tô dizendo, pessoal, isso nos casos mais extremos. Naquela hora que bateu a hora, 30 minutos pra acabar a prova, você só tem aquela alternativa pra acabar e você vai ter que ver algum jeito de você terminar. Então é nessas horas que você precisa entender o método, tá entendendo? Você não vai chegar na hora da prova, você não vai aplicar isso daí em todas as questões, isso não existe, já tô dizendo pra vocês. Chutar não é o jeito correto de você estudar, você não tem que estudar pelo chute. O estudo por questões, pessoal, é você você se moldar, tá entendendo? O estudo por questões não é você chutar todas as questões e achar que você tá entendendo a matéria. Não. No dia da prova, você não tem que chutar as questões. Você faz o que você sabe. O que você não sabe, você tenta dar um jeito de você entender, né? Você usa 100% do seu cérebro ali para você conseguir se moldar na questão. Isso é muito interessante, porque tem muitas pessoas que não sabem, né? Não sabem a questão, chuta, não é aprovado na prova e é isso. A pessoa se negligencia aí, né? Na hora de estudar. Mas isso é muito interessante. Então, né? O que eu quero dizer? Faça muitas questões da sua banca. Entenda o que sua banca quer. Eu tô para trazer um vídeo para vocês sobre quais são os tópicos mais importantes para você priorizar, né, nessa reta final aí, sobre cada banca. Eu vou trazer isso no próximo vídeo, então podem ficar tranquilos. Outra coisa que você tem que ter em mente, que crie o seu método, né? Crie o seu método de chute, crie o seu método de estudo. O mais interessante é você entender o que pode te dar ali um gatilho na hora para você acertar essa questão. Pode ser uma palavra. Então, assim, tenta grifar, Cara, você tem que criar o seu método. Eu grifo as palavras que sempre me induzem a acertar uma questão, eu sempre vou grifando. Então, assim, eu lembro que o cara é funcionário público. Porra, já sei que tava falando de direito administrativo. Eu lembro que ele existiu, então eu vou lá e grifo. Exigir concussão. Perculato. Perculato é você se apropriar. Então, tipo assim, você tem que grifar as palavras, os verbos estou dizendo isso para direito penal, né? Direito constitucional é o mesmo sentido. Você tem que pegar a literalidade e se moldar através disso. Pega a sua banca e se molde através dela. Não tenta ir contra a banca. Não tenta ir contra, sei lá, contra o Estado, contra a banca. Pedir, vamos todos... igual aconteceu aí na prova aí da FGV. Tudo bem que teve aí, na prova aí da PEMERG que teve. Tudo bem que teve fraude na prova, mas assim, eu vi que muita gente tava falando, agora que vai ser a FGV que vai fazer a prova. Todo mundo tava maluco aí, dizendo que a FGV é muito difícil. Não adianta. É difícil, mas se tá difícil para você, tá difícil para muitas pessoas. Então, assim, muitas pessoas também podem ir mal nessa prova. E você pode se dar bem porque você fez o seu método. Você criou o seu jeito de estudar. Isso é muito interessante. E, pessoal, para encerrar o vídeo, eu queria falar para vocês que é o seguinte. O mais importante disso tudo é você ter uma base de estudo. O problema do estudar por questões é você se frustrar. Muitas pessoas que... Eu sou a favor do método de estudo por questões, mas ao mesmo tempo eu também sou um pouco contra. Porque se você não tem uma base do assunto, você vai errar tudo. Você vai errar tudo. Muitos youtubers falam que o método de estudo por questões é perfeito, é imbatível, mas não é assim. Você primeiro tem uma base do assunto. E como você tem uma base, estude. Simples assim.
pegue os pontos-chave, pegue videoaulas, tem videoaula no YouTube. Eu fiz assim quando eu comecei a estudar por questões. Eu tirei uma semana, estudei cada tópico, não foi suficiente para acertar 100% das questões. Quando eu comecei, eu vou ser sincero para vocês, eu só acertava 20% das questões. Hoje em dia eu tô indo para os 50, 60, mas assim, quando eu comecei foi pauleira. Então a gente precisa entender que a gente não pode se frustrar. E o mais interessante disso tudo é que quando você começa a estudar por questões, vem também, você começa a aumentar o seu índice gradativamente. Então, muitas das vezes, até quando você faz até involuntariamente. Você faz muitas das vezes involuntariamente, você já bate o olho na questão e já sabe o que a banca está querendo que você cobre. O que você quer que você marque. Cara, eu vou falar uma coisa muito interessante para vocês. Quando temos uma questão que tem um texto enorme, tenta ler, a questão ela vai tentar contextualizar, né? Isso acontece muito com a banca FGV, ela vai contextualizar ali a questão, vai dizer quem é o funcionário público, o que rolou, para depois ela só te dá uma única alternativa com uma única palavra, por exemplo, improbidade administrativa. Às vezes a questão é te dar um texto enorme para te cansar, isso acontece no Enem, para você chegar na hora lá e só marcar 2 palavras. Então assim, vá logo, seja claro, olha logo para a alternativa, entenda o que a banca quer que você pense, né? Isso é muito interessante, você pensar primeiro antes de ler. Olha as alternativas e pensa o que pode ser que esteja... Qual que possa ser a alternativa correta. Muitas das vezes aquela alternativa que tem não, nunca, nem... vai ser a alternativa errada. Até porque essas palavras que tem... Essas palavras assim, não, nunca, nem... Elas sempre são exceções à regra. Tá entendendo? Como tudo tem uma exceção, existe uma exceção também nos estudos. Nunca... assim, de certa forma, essas questões que têm exceção possam ser as alternativas erradas. Então, assim, marque aquela que você acha que esteja certa, tá entendendo? Não existe método 100% à prova, não existe método incrível que vai chegar na hora da prova e você vai acertar todas as questões, não existe força superior que faça você acertar a prova, não. Existe você contra você. É você na hora da prova, ali, contra o seu psicológico, contra... A prova, ela diz muito sobre você. Ela não diz sobre... As bancas, elas não querem que você acerte a questão. As bancas querem que você erre. Então, assim, a banca vai fazer de tudo para levar você ao erro. Ela vai mudar a literalidade da lei, ela vai mudar, às vezes, uma palavra, ela vai escrever, que nem a Selecom, ela vai ter uma redação horrível que você vai ficar confuso sem saber qual é a alternativa e na hora você vai ter que marcar a mais correta dentre todas, né? Então, assim, pessoal, estudar por questões tem seus pontos-chave e seus pontos, né? Tem sua chave e fechadura. Acabei de criar esse mnemônico aí para vocês. Mas, pessoal, muito obrigado se você assistiu até aqui. Espero que eu tenha te ajudado. É muito interessante que você estude, que você esteja preparado. Sempre vou defender isso. Além de estudar por questões, estude você mesmo. Crie o seu método. Não se baseie no método de outras pessoas. Então é isso. Muito obrigado. Eu vou agradecer aqui. Já somos 1000 inscritos. Pessoal, gente, eu estou muito feliz porque eu sei que somos pessoas unidas. Estamos crescendo cada vez mais e isso para mim é muito gratificante, pois eu sei que existem pessoas que pensam igual a gente. São pessoas que estão empenhadas e que eu sei que em 2024 todo mundo vai ser aprovado. Eu tenho certeza disso. Se você estudou, se você meteu as caras, se você fez muita questão, entendeu a sua banca, pegou os bizus aqui que eu tô dando, você vai conseguir. Tenho fé nisso. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Tô com a camisa do Brasilzão, não sei porquê hoje, mas é isso. Clima de Copa, né? Esquece, né, filho? Esquece. Mas é isso. Muito obrigado. Um grande abraço. Compartilhe esse vídeo para aquele seu amigo que é concurseiro. Beijão do Vitor.